Então, boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras, né, a comunidade que vai acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube. Então, vamos dar início à 11ª reunião extraordinária da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, né? Hoje nós temos um ponto de pauta, que é a apreciação do parecer do relator referente ao edital Prograde CPE, número 02/2021, que diz respeito ao Programa de Monitoria de Ensino, né, que é da Pró-Reitoria de Graduação. O processo é o 23.520.1919/2021, dígito 80. E o relator é o professor Cláudio, né? Então, eu vou passar a palavra para o professor Cláudio para fazer a leitura, né, proceder à leitura do parecer, e depois nós, né, abrimos para os apontamentos, para discussão em relação ao parecer do relator. Então, professor Cláudio. Boa tarde, então, professora Daniela Calado, né, na presidência desta Câmara, demais membros e aqueles, né, e aquelas que irão nos assistir depois pelo YouTube. Eu vou fazer, então, aqui a projeção do parecer. Bom, então, o processo em tela é o processo 23.520.0019/2021-80. Foi instruído, então, pela Pró-Reitoria de Graduação. O assunto é o edital Prograde CPE número 02/2021, Programa de Monitoria de Ensino, SLE 2, 2020.2. Interessado é a Pró-Reitoria de Graduação. Eu estou como relator deste processo. Então, o objeto de apreciação é o edital Prograde CPE número 02/2021, Programa de Monitoria de Ensino, SLE 2, 2020.2. Peço a presidência para ir diretamente para a questão, né, das considerações e das recomendações. Pode ser? Então, salto esses elementos do histórico, né? Considerações, então. O processo número 23.520.0019/2021-80, trata em suma do edital Prograde CPE número 02/2021, Programa de Monitoria de Ensino, SLE 2, 2020.2, tendo como interessada a Pró-Reitoria de Graduação. Então, recomendações de ajustes. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto do edital Prograde CPE número 02/2021, Programa de Monitoria de Ensino, SLE 2, 2020.2. Revisar o recuo à esquerda do texto do item 1, disposições iniciais. Então, é basicamente uma questão de forma ali, de formatação. Letra B, então, revisar o texto do item 1, disposições iniciais, passando a vigorar a seguinte redação. Aqui é mais uma questão de pontuação, né, de vírgula. Considerando a oferta de componentes curriculares, acrescento uma vírgula, de forma remota e híbrida, novamente, outra vírgula, a partir do uso das tecnologias digitais de informação e da comunicação, o Programa de Monitoria de Ensino, executado durante o semestre letivo especial, de caráter excepcional e temporário, pretende oferecer o apoio ao desenvolvimento das atividades de ensino no âmbito das unidades acadêmicas e a promoção de formação complementar aos estudantes de graduação na área de tecnologias digitais, da informação e comunicação. Então, só a substituição do DA pelo D.
Letra C, alterar a numeração de 5.2 para 4.2, pois trata das atribuições do centro multidisciplinar no escopo do item 4 das atribuições. Por conseguinte, sugere-se a revisão da numeração dos itens a partir dos itens do item 4 das atribuições. Então, é só como se trata ali do item 4.1, ele está tratando das atribuições no âmbito da Prograde, e o 4.2 do centro multidisciplinar. E consta 5.2, é só uma questão de ajuste da numeração. Algo bastante simples. Letra D, alterar o item 5.2, 5.2.4, substituindo matérias por disciplinas, para adequar a terminologia empregada na resolução CONEP, número 003/2018, Regulamento de Ensino de Graduação, e na esteira da sugestão da letra C, alterar para item 4.2.4. Consta lá matéria, né, mas no regulamento não há menção à matéria, mas assim a disciplina. É uma adequação da terminologia. Letra E, substituir no final do programa de monitoria por ao final do programa de monitoria, no item 5.2.8, na esteira, então, da sugestão da letra C, alterar para item 4.2.8. Letra F, incluir letra maiúscula no início da oração e crase no trecho quanto à necessidade no item 5.2.9. Então, na esteira da sugestão da letra C, alterar para item 4.2.9. Apenas faltou uma crase e faltou a letra maiúscula para iniciar a oração. Algo bastante simples. Letra G, incluir sinais de pontuação no item 6.1. Ficando, então, com a seguinte redação, né? No semestre letivo especial, vírgula, programa de monitoria de ensino, da UFOB ofertará 30 bolsas a serem ocupadas por estudantes de curso de graduação da UFOB, vírgula, que atendam às condições descritas no artigo 10 da Resolução CONEP, número 006 de 2018. Letra H, incluir texto ao item 6.1.2, passando a vigorar a seguinte redação. 6.1.2. A bolsa de monitoria de ensino não é acumulável com outras bolsas acadêmicas e programas institucionais ou bolsas vinculadas a projetos de pesquisa e extensão decorrentes de financiamento por órgão ou fundação externa ao FOB. Aqui, a intencionalidade, me parece, é que não exista acúmulo, né, em relação a PBX, PIBIC, Prodicente, e ocorre que, por vezes, nós temos também financiamento externo, né? Alguns docentes, eles têm aprovado editais externos e depois fazem o cadastramento, né, conforme exige a iniciação científica ou a iniciação e extensão, mas a bolsa é paga, então, por órgão ou fundação externa ao FOB. Aí a sugestão é no sentido de seguir, porque me parece é o não acúmulo, né? Então, nesse caso, também seria em situações de bolsas, mas que não são financiadas com recursos da UFOB, né? Ou que não fazem parte desses programas institucionais, tá? Então, seria esse ponto. Aí depois também isso consulto a própria, né, a Prograde, enquanto interessada. Se a intencionalidade é essa, aí eu, né, sugeriria, então, essa adequação aqui a partir da letra H. Letra I, alterar a redação para o item 6.5, passando a vigorar a seguinte redação. 6.5, as bolsas não preenchidas serão remanejadas para os demais centros multidisciplinares, seguindo os critérios de distribuição abaixo, se, após os processos seletivos dos monitores, restarem bolsas vacantes em pelo menos um dos centros multidisciplinares, ou se um dos centros multidisciplinares não realizar o processo seletivo dos monitores. Então, aqui só foi colocar aqui, digamos assim, na ordem ali mais direta do período, colocar que são bolsas, né, que
que são vacantes, então, que não foram distribuídas, e me parece, aqui não é uma questão até para verificar se era isso, me parece que a intenção era dizer qualquer centro, né? A questão aqui, da maneira como está, poderia dizer que tem que ter um centro, né? E me parece que é pelo menos um, né? Vai ser redistribuída daí para atender aqueles critérios, tá? Então, me parece aqui que havendo bolsa vacante não implementada, seja por, né, que não foi selecionado o estudante, ou o centro não fez o processo seletivo, ele vai entrar nesse processo de distribuição. Tá? Então, seria só que para dizer que não seria o critério, né, ter um, mas pelo menos, né? Então, isso aí se aplicaria a todas as situações nesse caso. Tá? E em termos de ordem, que só deixa um pouco mais direto, né? Letra J, incluir período de recurso no item 8 do cronograma, quadro 2, aplicando-se a todos os centros multidisciplinares. Esse edital está regulado pelo Regulamento de Ensino de graduação, né, o 003 de 2018, e também a Resolução 006 de 2018, que estabelece o programa de monitoria. E, a partir, então, desse edital é que também os centros vão estabelecer os seus processos, né? Então, a sugestão aqui é que, como há uma etapa, né, isso é recomendável também, né, que tenha também uma etapa de recursal, né, caso as pessoas não tenham sido selecionadas. Então, e aí, como é um cronograma que todos os centros vão seguir, se aplicaria a todos, porque é o cronograma que né, está sendo proposto no edital, a partir da Prograde e do centro, né? Eu percebi que o prazo, né, é um tanto apertado, mas me parece que deixar um dia para resultado e outro para as publicações, né, dessas avaliações dos resultados, me parece que não teria condições, né? Letra K, rever quais são os itens 711 a 718, mencionados nos itens 9.2 e 9.3, visto que aqueles não foram encontrados no edital. Ao que parece, se trata dos itens 911 a 918. Acho que aqui, em função da configuração, né, acho que deve ter alterado alguma coisa no texto e o próprio Word mudou a numeração. Me parece que é isso. Letra L, rever a numeração mencionada no item 10.1 e no quadro 3, similar à questão mencionada na letra K. Então, menciona esses itens, né, o 711 a 718, e eu não encontrei no edital e creio que seja, então, um erro aqui só da numeração. Letra M, então, disponibilizar todos os anexos em arquivos editáveis na mesma página que for publicado o edital Prograde, CPE número 02/2021, do Programa de Monitoria de Ensino, SLE 2, 2020.2. Então, apenas, né, como tem vários anexos aqui, se não me falha a memória, que são 13, então, no momento que for solicitar a publicação, né, mandar também os arquivos separáveis, editáveis, porque, por vezes, na hora quando se baixa, tenta editar, desconfigura e tal. Então, é só para facilitar aí acredito que isso deve ser feito já também, porque é um edital que é aberto, né, costumeiramente na UFOP. Mas apenas é para facilitar também baixar o arquivo, editar e coisas do gênero. Parecer, então, diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomendo a aprovação do edital Prograde CPE número 02/2021, Programa de Monitoria de Ensino, SLE 2, 2020.2, Barreiras, 9 de abril de 2021, Cláudio Reichard Nascimento, pró-reitor de pós-graduação em pesquisa, conselheiro CAA, relator. Seria isso, então. Obrigado. Agradeço, professor, pelo parecer, e, né, vou abrir para discussão. Acho que o professor Rafael Simões, né, eu acho que ele já tinha solicitado a palavra, mas eu convido também os demais conselheiros, né, que tenham interesse,
né, em fazer alguma consideração em relação ao parecer, que depois, né, se manifestem também. Então, vou conceder a palavra ao professor Rafael. Obrigado, professora Daniela. Boa tarde, professora Daniela, presidência, aos demais conselheiros e conselheiras. Eu tenho só uma questão aí, numa colocação que o conselheiro Cláudio colocou, eu tinha anotado aqui, mas acabou apagando. Eu acho que a letra D o que o senhor fala, a sugestão de mudar de matéria para disciplina, conselheiro. Eu ia sugerir para mudar de, não disciplina, mas sim componente curricular, porque é o termo que a gente usa para agregar todos os tipos de tudo que compõe o currículo dos cursos, né? E eu recebi especificamente aqui no CCBS uma menção dos professores do internato da medicina. Como o internato ele é progressivo, ele tem progressão de habilidades, né? Do quinto para o sexto ano, os professores têm interesse de fazer monitoria do sexto ano para o sexto ano fazer monitoria de algumas componentes curriculares do internato no quinto. E aí englobaria também estágio como componente. Eu dei uma olhada, dei até checada no no regulamento de ensino de graduação, né? Não há nenhuma contrariedade. Mais algum conselheiro gostaria de fazer alguma colocação? Professor Clívio? Oi, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, professora Daniela, presidente aí da Câmara. Boa tarde, professor Cláudio, relator. Eu ia fazer a sugestão que Rafael falou, né? Achei interessante. E no item que foi sugerido alguma redação nova que eu observei que falou dos centros multidisciplinares e no final não estava escrito se um dos centros, né? É para corrigir só fazer a correção ali, né? Centros multidisciplinares, para ficar certa a sugestão da redação, e também fiquei com dúvida se os programas, né, conforme a sugestão também do item da 6.1.2, se os programas institucionais das bolsas, eles já não são institucionalizados, né, o acesso à bolsa, ela já não são acessos institucionalizados e, portanto, fiquei me perguntando se a extensão, né, a complementação seria realmente algo fundamental, né, ao item, para que isso ficasse claro em relação aos projetos de pesquisa e extensão, mas é mais uma dúvida mesmo que eu trago para a gente, não fiquei me perguntando no momento em que li, né, uma vez que os programas, eles são, né, as bolsas, elas são vinculadas a programas. É isso, obrigado, professora. Obrigado, Cláudio. Em relação a essa questão que o professor Clívio levantou, eu fiquei tentando pensar nas bolsas que podem vir de outras formas, né? Mas eu creio, e a Cláudia pode até responder, eu creio que elas depois são vinculadas, né? De alguma forma, à iniciação científica, né? Pelo menos as de pesquisa, né? Que venham fomentar a projetos não via CNPq ou FAPESB, né, ou CAPES, mas que venham, por exemplo, do governo de estado, né, que eu acho que a gente tem alguns casos, né, de bolsas que vêm, por exemplo, pelo CRAD, né, e aí elas entram, talvez, pela iniciação, não é, Cláudio? Né, então, elas contemplariam essa primeira primeira frase aí, né, o que já tinha sido posto no edital, que são os programas institucionais. Mas eu ainda fico na dúvida, né, se tudo está dentro, né, dos programas institucionais, ou a gente teria alguma exceção a isso. Da extensão, a gente não tem, né, financiamentos, infelizmente, externos, então, já ficaria contemplado, mas a dúvida seria só na questão da pesquisa, né, porque a gente pode ter outras formas também de financiamento, né. Não sei se também esse complemento que foi sugerido teria grande impacto, né? Assim, talvez a inclusão seja melhor do que a retirada dele, né? Porque ele acaba abarcando mais coisas do que
o que a gente tinha originalmente no edital, né? Mais algum conselheiro? Rafael, tem mais alguma colocação, Rafael? Professor Rafael? Não, professora Daniela, mais nenhuma. Eu estou contemplado com as demais colocações. Pronto, tá. É que a mãozinha está levantada e eu fiquei na dúvida. Então, podemos encerrar as discussões? Cláudio, quer complementar? Por favor, professor. Sim. Em relação até esse... Bom, primeiro, começar pela sugestão do Rafael. Eu fiquei também, Rafael, com a intenção no início de colocar aqui no item, né? Colocar componente curricular, até porque outras questões que venham relacionadas agora, que vai entrar em discussão, curricularização, por exemplo, da extensão, entram como aí componentes, né, curriculares, não necessariamente como essa ideia de disciplina, né? Então, ela é um termo mais abrangente. Só que como estava no texto matéria, né? Então, eu achei que o mais próximo ali seria a disciplina. Então, essa seria, me pareceu ser a intencionalidade. Mas não vejo nenhum problema também se há a compreensão por parte acho que o professor Clívio, né, o conselheiro Clívio, foi na mesma direção, né? Então, eu não vejo nenhum impedimento em a gente fazer a alteração, não, tá? Vou já fazer aqui. Em relação ao item, a esse 612, eu, na verdade, eu coloquei mais também para ouvir um pouco qual que é a intenção mesmo, né, porque me pareceu que a ideia é não acumulação de bolsa, né, me pareceu que esse é o ponto. De fato, aqui, quando a gente fala em programas institucionais, e aí quando a gente fala em termos de política, né, dos programas de iniciação científica e de iniciação tecnológica, a gente tem o PIBIT e o PIBIC, e nós temos em geral a gente não usa essa terminologia, mas está lá na resolução, no 0013 de 2020, tem o PROIC, que seria a iniciação voluntária, né, em fluxo contínuo. Então, ela estaria abarcada aqui. E aí eu só fiquei, é mais também para consultar a Prograde, ver qual é essa intencionalidade, porque eu tenho, quando acontece, e aí, por que me ocorreu isso? Porque a gente tem recebido, né, felizmente, né, tem aumentado o número de celebração de acordos de cooperação técnica entre a UFOB e fundações, sejam elas públicas e privadas também, e aí, por vezes, há a contrapartida, né, desse órgão, em oferta de bolsa. Aí, para o estudante receber, né, a bolsa mensalmente, os procedimentos são feitos, às vezes, junto, né, essa agência, essa fundação e tal. Mas a parte da certificação, ela é feita no âmbito da UFOB. Então, para que o estudante seja depois certificado, né, e contabilize a carga horária como atividade complementar como ACC, né, então precisa se fazer esse registro. Mas aí tem a questão do recebimento da bolsa, aí o recebimento é externo nesse caso, né, então seria mais nesse sentido. Mas se a Prograde, e aí consulto o professor Clívio, ela acha que contempla ali na ideia dos programas institucionais, né, onde entraria, né, o PROIC, que é o fluxo contínuo, não vejo nenhum problema. Na verdade, deixei só também para verificar, porque me pareceu que a intencionalidade é não acumular bolsa, né? E eu acho que foram esses pontos, né? Já foi adequado aqui. Da minha parte seria isso. Né? Gostaria de ouvir o professor Clívio, qual foi a intencionalidade desse caso? Na verdade, eu entendi assim que como são bolsas, né, a extensão foram vinculadas a bolsas de projetos de pesquisa ou extensão decorrente de financiamento por órgão, né, ou fundação externa, eu imaginei que todo esse processo passaria pela institucionalização via programas, né, mas era um entendimento que
Mas como não é o caso, pelo que eu entendi agora na fala, não é o caso, algumas coisas não passam, então não seria o caso, não. Na verdade, a extensão ela continua sendo pertinente mesmo, né? E também temos o dispositivo lá dos casos omissos, né? Que, por exemplo, se fosse esse caso, como está sempre decorrente de ampliação, né? De convênios e outras coisas, eu acho que daria conta dessa situação, mas a cada vez que o edital é submetido, como ele está sempre prevendo, né, esses aperfeiçoamentos e tudo mais, acho que vem, assim, ao caso já prever para não precisar recorrer a esses dispositivos de omissão, né? Então, acho que é pertinente, eu só questionei mesmo em um sentido do entendimento. Obrigado, Cláudio. Conselheiro Cliff, peço a palavra aí, presidente. No sentido que você entendeu se essas bolsas, quando ela vem da fundação externa, se elas entram para a contabilização dessas bolsas que depois são distribuídas pelo PIBIC e pelo PIBIT, né? Foi essa? Uhum. Elas entram para ter a certificação, né? O docente tem que cadastrar a atividade no PROIC, que seria o fluxo contínuo. Mas toda a parte de pagamento da bolsa, ela acontece de forma externa, digamos assim. Não passa aqui, né, nem pela PROEC, nem pela própria GP, né, havendo aí bolsa nesse sentido. Obrigado. Tranquilo. Então, pelo que eu entendi, então, pela manutenção, né? Então, fico à disposição, presidente. Certo, professor Cláudio. Mais algum conselheiro? Tem colocações a respeito do parecer? Alguma dúvida? Então, vamos encerrar, né, o período de discussões e iniciar, né, a votação, o período de votação em relação ao parecer do relator, né? Então, eu peço que os conselheiros que são favoráveis ao parecer permaneçam como estão e os votos contrários e abstenções se manifestem pelo chat. Então, não tivemos, né, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Então, parecer aprovado, né, por unanimidade. Eu agradeço mais uma vez, né, o professor Cláudio pelas contribuições, né, aí solicito que encaminhe para a Gleiciane, né, o parecer com as modificações para que possam ser feitas aí no edital, né, e agradeço também os demais colegas conselheiros, né, pela presença nessa reunião. Agradeço também a Gleiciane, nossa secretária, e o servidor Laudinandi, aí, que nos auxilia com o processo de gravação da reunião. Então, acho que encerramos, né, por aqui, mais uma reunião da Câmara, né, uma reunião extraordinária, e desejo um bom final de tarde a todos aí, conselheiros. Obrigada.